Convidamos a todos para que possamos elevar ainda mais os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, rogando a Ele a assistência, o amparo a cada um de nós aqui presente, que durante a nossa palestra, o nosso estudo, os irmãos do plano espiritual tenham facilidade do tratamento no plano físico e espiritual. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Elvésio, iluminando as suas palavras. Abençoa os nossos familiares e amigos e que essa bênção, essa paz, essa harmonia continue em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Frederico deu uma massageada no ego agora, excelente, viu? Aí eu venho para cá entusiasmado. Muita paz para todos. Sejam bem-vindos. O tema anunciado, que é Deus. Allan Kardec, quando estava construindo a doutrina espírita, e o Livro dos Espíritos é o primeiro livro, ele foi por demais cuidadoso. Mas além dele, havia uma equipe, tanto de encarnados como desencarnados, para ajudá-lo. Por que ele foi cuidadoso? Nós sabemos por que ele foi cuidadoso. Porque a doutrina necessitava. Ali era o cristianismo sendo, nós utilizamos na doutrina espírita a expressão cristianismo redivivo. Ele estava buscando trazer de volta os conceitos crísticos, que durante o período que antecedeu a ele, era um conceito meio perdido. E ele foi tão cuidadoso, eu imagino, eu estou usando na primeira pessoa, me permita, porque essa é uma opinião pessoal. Eu imagino que Allan Kardec, quando ele coloca a pergunta, que é Deus, lá no comecinho do Livro dos Espíritos, que é a pergunta número 1, ele quis sinalizar, isso é uma opinião, por isso que eu usei o verbo aqui, a conjugação na primeira pessoa. Ele quis sinalizar para o futuro e para os espíritas que a resposta à pergunta que é Deus, ela não está naquele pedacinho pequenininho depois do número 1. Deus é inteligente. Não. Ele quis sinalizar que nas 5 obras básicas do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, esta resposta ela vai de forma paulatina sendo respondida. A cada item que nós estudamos nessa construção da doutrina, nós vamos obtendo a resposta, que é Deus. Então, a nossa conversa de hoje é uma conversa utilizando uma expressão aqui que não é muito utilizada na doutrina espírita. É uma conversa hipnótica. Nós precisamos de permitir que a nossa alma, todos nós, ela possa de maneira tal sintonizar-se com o ambiente para que nós nos apropriemos da conversa. Não é a minha conversa, mas é de um ambiente. Nós estamos tratando do ambiente. A conversa é só um complemento. E nós pedimos permissão aqui ao chefe para também dividirmos este tema hoje faríamos esta primeira parte e depois continuaríamos no mês que vem. Mas nós somos gratos pela atenção de cada um e neste processo de atenção, de cuidados, porque para responder esta pergunta, que é Deus, embora nós já tenhamos aí fornecido uma bibliografia vasta, eu ousaria ainda dizer que, além da obra própria do nosso irmão Allan Kardec, nós temos mais de 400 obras da lavra de Francisco Cândido Xavier, que também faz esta complementação da resposta, que é Deus. Mas tem uma outra pergunta que, para nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, as nossas boas-vindas,
ela complementa, diríamos que ela está umbilicalmente ligada a esta pergunta número 1, que é Deus. É a seguinte pergunta: quem sou eu? Se nós todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, não pudermos nos apropriarmos aí de um conhecimento mínimo que nos permita responder quem sou eu, nós nunca vamos entender que é Deus. É questão mesmo umbilical, ligada ali intimamente. Então, a doutrina espírita, ela tem seu estudo todo com base no aspecto filosófico, no aspecto científico e no aspecto religioso. Nós diríamos agora para nós que hoje nós vamos dar ênfase a este aspecto científico da doutrina. Da ciência nós teremos uma outra oportunidade. Este aspecto científico da doutrina e o aspecto filosófico. Exatamente por isso que nós estamos convidando para nós mergulharmos, todos nós, primeiramente, na pergunta: quem sou eu? Eu imagino que os cérebros, todos aí, estão dando uma introspectiva, uma mergulhada aí na intimidade para dizer assim: eu sou o João, eu sou a Maria, eu sou... É um bom começo, mas não é isso que nós queremos, não. Esse bom começo é uma identificação que ela é externa, não é uma identificação profunda. Nós precisamos para entender que é Deus, nós precisamos de, primeiro, ter um conhecimento de cada um de nós. Aí nós falaríamos assim: mas eu, a primeira pessoa aí, porque eu vou me jogar no exemplo. Eu sou o Elvésio e sou um sujeito bom. Eu sou uma pessoa boa. Eu me esforcei bastante nesta reencarnação, já tem tempo, viu? E me tornei uma pessoa boa. Não estou falando que isso é verdade, não. Só estou utilizando o exemplo. Então, eu sou uma pessoa boa. Ora, se eu estou dizendo que sou bom, que virei uma pessoa boa, eu estou dizendo que eu não era. Que eu tive que me esforçar, tive que me dedicar, tive que ler um pouco da doutrina, tive que me relacionar nesta presente experiência razoavelmente com o próximo, com os meus irmãos, para ter hoje essa condição. Isso é problema da língua portuguesa. Nós temos uma facilidade para arrumarmos os nossos adjetivos, os adjetivos qualificativos. Fulano é bom. Então, o Elvésio é uma pessoa boa. Mas ele se tornou uma pessoa boa. Ele não era. Foi necessário que ele tivesse uma apropriação de um conhecimento razoável, de uma renúncia ao ego. O ego é um grande problema. É um grande problema. Principalmente quando a nossa autoestima não é lá estas coisas. A autoestima já é algo que nós conhecemos isso aí. Quando a nossa autoestima está em baixa, nós ficamos rodeados de problemas neste campo. Mas se eu me tornei uma pessoa boa, eu estou tendo um atributo, que é o atributo da bondade. Mas quando nós estamos na pergunta, isso é para responder quem sou eu, mas para responder quem é Deus, eu não posso dizer que Deus... E olha que pessoalmente, quando sou convocado aqui para fazer a prece de uma atividade, particularmente eu começo assim: ó Deus de bondade, de infinita misericórdia. Totalmente equivocado. Porque Deus não é alguém que teve uma trajetória que não era bom e que se tornou bom. Quando nós falamos de bondade, e ligado essa expressão neste momento a Deus, e à pergunta que é Deus, Deus é a própria bondade, é a essência da bondade. Então, quando eu me torno um sujeito bom, uma pessoa boa, eu estou me tornando uma pessoa boa em Deus,
na essência de Deus. A bondade não é um atributo, embora em algumas literaturas nós encontremos isso. Atributos de Deus, a bondade, a misericórdia. Não, Deus não é misericordioso. Ele é a essência da misericórdia. Se existe misericórdia no universo, se existe misericórdia no planeta Terra, é Deus. Ele é. Ele não se tornou misericordioso. Ele é. Nós estamos nos tornando bons, misericordiosos. Então, se nós não tivermos essa competência para responder a pergunta, quem sou eu? Nós não vamos conseguir jamais nos aproximarmos de uma resposta que seja no mínimo coerente, que é Deus. Dissemos há alguns momentos que é o problema da língua portuguesa. Assim, quem sou eu? Eu estou usando o quem, que é uma expressão do português. Mas eu estou aqui, e o Kardec utilizou na pergunta número 1, que é Deus? Ele não está perguntando quem é Deus. Porque se ele pergunta quem é Deus, ele estaria cometendo, os espíritos que estavam ali a auxiliá-lo no livro dos Espíritos, já estariam cometendo um erro crasso, limitando Deus. Quem é Deus? Não, Deus é. Ele é a essência da bondade, ele não se tornou bom, ele é a essência da misericórdia. Então, quando nós estamos dizendo sobre alguém que tem misericórdia, nós estamos dizendo, esse alguém está em Deus. Não é fácil. O convite que fizemos lá no início para essa introspecção foi exatamente por isso. O convite que fizemos para que pudéssemos estudar a doutrina espírita hoje, esta pergunta inicial, foi nesse sentido. É mesmo no sentido de nos aprofundarmos no termo que é Deus, para, na medida que estamos desenvolvendo o nosso raciocínio, chegarmos em nós. Aí muitos estão com o cérebro agora raciocinando. Eu sou o fulano, filho ou filha da fulana, do fulano, e tenho tantos anos, e estou em Brasília há tantos anos. É uma resposta razoável se estivéssemos fazendo um currículo. Mas nós estamos aqui conversando, mas é numa outra linguagem. É numa linguagem espiritual. Quem sou eu? Essas coisas não são fáceis, não. Quando o raciocínio está nesse campo, não tem nada fácil, não. Nós diríamos assim, nas últimas 24 horas, qualquer um aqui vai se lembrar do que fez. E é uma parte da resposta. O que nós fizemos? Olha, nós levantamos, eu estou imaginando 24 horas, eu vou diminuir para 12. Nós levantamos às 7 horas da manhã, nos preparamos, fomos para o trabalho. Então sou eu estou respondendo o que parte da minha vida, ou seja, quem sou eu, estou respondendo quem sou eu. Não é verdade isso? Não é assim que funciona? Agora não estão raciocinando neste campo? Mas eu gostaria que cada um neste momento me dissesse assim, o que você fez a partir do momento que você adormeceu ontem, às 8 horas da noite, ou às 9, ou às 10, até às 6 da manhã de hoje? Onde você esteve? Quais foram as suas ações? Eu gostaria que alguém me respondesse isso. Por que nós não damos conta de responder? Primeiro, porque alguns dos equipamentos que nós necessitamos para fazer a identificação dessa atividade, aí muitos diriam assim, mas eu estava dormindo. Não, o corpo físico estava lá no leito, mas o espírito mal espera que os olhos fiquem fechados para cair fora. Ele fica ansioso para que nós adormeçamos, e às vezes a gente enrola o espírito ainda, porque a gente fica também prolongando o nosso dia, das mais variadas formas. Não, o espírito fica ansioso, assim, dorme logo, rapaz, eu quero cair fora. Mas esse cair fora, ninguém aqui responde. Onde eu andei? O que eu fiz? Uma pontinha só de nada.
Alguns vão dizer assim: ah, mas eu sonho e no outro dia eu me lembro dos sonhos. Lembramos mais ou menos. E quando lembramos mais ou menos, nós estamos dizendo para nós mesmos: eu nem sei o que fiz, nem sei com quem me encontrei. Na verdade, nós espíritas, nós não estamos nem generalizando, porque se generalizar é pegar também todo mundo aí fora. Nós não estamos nem generalizando, nós estamos falando especificamente para os espíritas. Nós temos um problema enorme para entender isso. Nós achamos que dormimos e que o espírito cai fora do corpo e esse cai fora do corpo é uma fumacinha. É uma fumacinha que, se quiser ir em São Paulo, ela vai, se quiser ir lá na Europa, ela vai, se quiser, porque a gente sonha, não é? Os sonhos que a gente lembra, às vezes refletem coisas dessa natureza. Tem nada disso não. Nós, primeiro, vivemos uma única vida. Assim, nós espíritas, eu estou na vida hoje, o Frederico agora mesmo mencionou o estudo que vai ser apresentado agora em breve, lá na Católica e na editora, do nosso irmão que é psiquiatra. Nós achamos que temos duas vidas. Uma vida durante o dia, que é essa vida aqui, e que durante a noite nós temos uma outra vida. Não, é só uma. É equívoco nós imaginarmos isso. É só uma vida que temos. E que vivemos em duas dimensões diferentes. O que é que nós estamos tentando agora? Responder uma pergunta, que é Deus. Mas se eu não sei nem responder quem sou eu, como eu vou ter a pretensão de conhecer o pensamento do Criador? Então, eu estou respondendo: quem sou eu? E essa resposta, nós imaginamos às vezes muito fácil, estávamos dizendo assim: eu tenho uma vida só, que estou vivendo agora aqui na crosta terrestre, no planeta Terra, mas ao dormir eu continuo o mesmo. Eu não tenho interrupção na minha vida, eu não me torno uma outra pessoa. A única coisa que eu faço é assumir um outro corpo. E esse corpo, quando nós reencarnamos, nós deixamos os dois corpos prontinhos. O corpo de carne que nos recebeu com a reencarnação e o perispírito, que é um outro corpo, que fica aguardando que o espírito saia do corpo e o tome. Então, quando nós vamos dormir, nós não viramos fumacinha. Nós não temos essa facilidade de deslocamento como nós citamos aqui agora, não. Eu quero e vou. Não, não vai. O pensamento vai. O pensamento é diferente. O meu perispírito, na próxima dimensão, que é durante o sono, que eu vou experimentar isso, ele é idêntico, mas é um corpo, e é pesado. Ele não é, eu poderia volitar. Podemos sim, é uma chance que temos. Mas a volitação é uma conquista. E nós ainda não temos esses equipamentos. Estávamos dizendo agora mesmo da ausência em nós, da facilidade para termos esses equipamentos. Nós não temos. Equipamento para lembrar dos sonhos. Porque se tivéssemos já nas mãos este equipamento, nós lembraríamos na íntegra daquilo que fizemos. Mas nenhum de nós que estamos encarnados, e os desencarnados também, eles têm as suas limitações. Eles não são abertos, porque está desencarnado e ele está sabendo do que ocorre no planeta inteiro. Não está. Não está. Às vezes nós nos equivocamos, todos aqui são médiuns, no trabalho mediúnico, quando numa comunicação mediúnica vem uma entidade e dá um conselho. Nós não conhecemos. Nós nem sabemos quem é para nos aconselhar. É um cuidado que o médium, ao receber a comunicação, tem que ter, e é um cuidado que o dirigente tem que ter, porque nós não conhecemos a entidade. Ela vai chegar aqui e vai ditar regras para nossas vidas. Para ditar regras, nós temos um monte de gente nas redes sociais.
Tem gente hoje nas redes sociais dizendo assim: os idosos do Brasil, eles não sabem nem beber água, eles bebem água de forma equivocada. Porque são aquelas pessoas que têm, vou dizer uma expressão goiana, têm a mania de querer dar palpite na vida do outro. Aí ela vai para a área social para dizer assim: idoso tem que beber água de 2 em 2 horas. O problema é que a individualidade, ou novo, ou de idoso, ela existe. Nós não somos iguais. Nós somos iguais perante Deus, nós somos iguais quando estamos perante as regras de Deus, mas nós somos diferentes, com aptidões diferentes, com iniciativas diferentes, com pensamentos diferentes. Então, voltando para a vida, para nosso sono, nós não vamos revestido, porque o espírito, ele largou o corpo aqui, rapidinho ele está ligado com o perispírito. Não tem outra saída, é exatamente para isso que o perispírito foi formado de acordo com as energias da terra, quando nós estávamos no ventre materno, quando nós estávamos naquele período de sono, nos isolando do passado. Aí vem outro problema. Eu estou apenas dizendo, na noite passada, quem fomos nós? Então, se eu não sei quem fui eu na noite passada, eu não dou conta de responder ainda a pergunta, quem sou eu? Mas vamos ousar. E na última reencarnação nossa, quem fomos? A pergunta para cada um: quem fui? O que eu fiz? Onde vivi? Quais foram as conquistas e as derrotas? Nós não vamos conseguir responder, por várias razões. São as limitações pessoais e a bondade de Deus, estamos respondendo que é Deus. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ainda bem que ela não permite que nós façamos esses mergulhos diários. Ou seja, mergulhando no que fui na última vida, ou que fui há 400 anos atrás. Meus queridos irmãos, só no período crístico, ou seja, de 2000 anos para cá, assim, todo mundo que generaliza corre riscos de errar. E nós não temos a pretensão nenhuma aqui de ser assertivo, não. Nós estamos apenas em hipóteses. Mas, sem dúvida nenhuma, só no período crístico, nós temos nas nossas costas, no mínimo, 10 reencarnações. Então vamos mergulhar nessas 10 reencarnações e dizer assim: e lá no ano 1, no ano 33, no ano 60, o que eu fiz lá? Então, se eu não sei do ano 60, do ano 80, se eu não sei do ano 300, se eu não sei de 200 anos atrás, eu não posso dizer que me conheço. E se eu não me conheço, eu não tenho como responder a pergunta: quem sou eu? Quem tiver interesse pelo tema, tem um livro do Pedro Granja. Esse livro tem mais de 50 anos no mercado. É exatamente isso. Ele faz assim: afinal de contas, quem sou eu? Não é que ele responda a pergunta para nós, não. Mas ele nos fornece subsídios. Então, nós estamos analisando aqui, meus queridos irmãos, a pergunta primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus, e dizendo para cada um que Kardec foi extremamente cuidadoso quando ele não responde a pergunta na íntegra. Ele apenas inicia e sinaliza: espíritas, estudem para que na própria obra, na própria construção da doutrina, as 5 obras básicas, e depois nas obras de Francisco Cândido Xavier, nós consigamos devagarzinho ir respondendo quem é Deus. E quando nós estamos estudando para responder quem é Deus, nós estamos também nos conhecendo e dizendo assim: ora, se eu saio do corpo todas as vezes que durmo, e todas as vezes, mesmo durante o dia, dormiu, o espírito cai fora. O que eu faço? O que eu ando fazendo quando estou fora do corpo? O corpo está espichado lá na cama,
E a essência, que é a alma, onde ela está? Fazendo o quê? Então o nosso incômodo aqui, nós temos que procurar intimamente para essas respostas a aquisição de algumas ferramentas no campo moral, no campo espiritual, que vão nos facilitar a compreensão. Se nós não fizermos isso, nós não vamos progredir, não. Resumindo isso aqui, para encerrar, que o prazo já venceu. Nós precisamos destes cuidados todos, precisamos de estudar e precisamos conhecer, no mínimo, a nossa história. Porque nesses períodos só de apropriação do livre-arbítrio, nós que estamos na face do planeta hoje, estamos com uma idade de entre 40 e 44 mil anos. Todos nós. Ou seja, nós deixamos de ser mônadas. Estou quebrando o galho do grupo que vai estar comigo hoje. Essa pergunta é para que eles respondam. Nós deixamos de ser mônadas, ou seja, encerramos um período de vida, seres humanos, em processo evolutivo, mas encerramos um período evolutivo de exercício da nossa intuição para lançarmos mão da inteligência e recebermos ali o livre-arbítrio. Então, só de vida com o livre-arbítrio no nosso controle, nós já temos mais de 40 mil anos. E não nos conhecemos. E não sabemos quem somos. Não nos conhecemos e não conhecemos as ferramentas das quais precisamos para viver. Para reencarnar, a gente dá uma mão de obra infeliz para equipes que ficam cuidando. Por que nós não temos ainda, pelo menos uma autonomia para reencarnar? Nós não temos. Nós precisamos de filas de espíritos nos dirigindo, nos ajudando e nos cuidando. E quando nasce, ainda dá um trabalho danado para a mãe. E para desencarnar, do mesmo jeito. Nós vamos desencarnar, nós necessitamos de equipes que fiquem aí ao nosso lado para dar nosso apoio. Ora, por que nós não temos uma independência, uma autossuficiência? Porque muitos dos equipamentos que são próprios nós ainda nem nos apropriamos deles. Eles são próprios, mas nós não nos apropriamos. E se nós não nos apropriamos, nós não estamos ainda hoje com a competência para responder. Ora, quem sou eu? E se eu não respondo quem sou eu não vou conseguir nem entender que é Deus. Muita paz para todos. Continuamos com os nossos pensamentos elevados a Jesus, fortalecendo ainda mais essa conexão com o nosso Mestre Maior. Imaginemos esse salão todo iluminado. Observe você recebendo ainda mais esses raios de luz, retirando as energias negativas. E nesse instante, sinta mesmo a presença do seu mentor amigo, do seu guia, do seu mentor espiritual, do seu anjo da guarda. Sinta a presença desse irmão estendendo as mãos sobre sua cabeça. Sinta essa luz nova, recarregando as suas forças, melhorando toda a circulação, toda a oxigenação. Observe também aqueles pontos temos maiores dificuldades, como se essa luz estivesse recuperando cada ponto. Sinta na respiração, sinta essa vibração fortalecendo todo o corpo físico e espiritual. Observe também os seus lares, como se todas as portas e janelas estivessem abertas nesse instante e essa energia penetrando cada cômodo. E cada um dos familiares, dos amigos que lá se encontram sendo abraçados.
Lembremos daqueles irmãos que se encontram acamados, que se encontram hospitalizados, familiares, amigos. Observe essa luz chegando para esses irmãos e refazendo também as suas forças. Rogando a Jesus que essa luz continue em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus que assim seja.